A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje é o nosso segundo dia que nós estamos em oração para que Deus venha repreender o espírito de manipulação. Nós vamos estar meditando hoje em 2 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler agora o versículo 2, que diz assim: Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Glória a Deus e aleluia. Quero retomar um pouco o vídeo anterior. Como nós vimos no primeiro dia desta oração, que os juízos pronunciados por Deus através do profeta Natã começaram a se tornar realidade. Tudo por consequência do adultério de Davi com Batseba. Meus amados e minhas amadas, a dor e as consequências dos nossos pecados começam dentro da própria casa. Nós vimos que o desejo desenfreado de Davi por Batseba, que era uma mulher casada, esse mesmo desejo, ele se repete em seu filho Aminon, só que de forma mais perversa, pois como vimos, Aminon ele violentou sua própria irmã Tamar. E é por isso que Deus nos traz a esse vídeo também para nos levar a refletir bem antes de fazer qualquer coisa, porque os nossos erros, eles podem destruir não apenas as nossas vidas, mas também da nossa família. E aqui ainda em 2 Samuel 13, nós vimos que as armas que Satanás usou para começar a destruição naquela família foi a mentira e a manipulação de Jonadab. Eu quero te dizer que em João, capítulo 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Então, cuidado, meus amados e minhas amadas. Nós temos que ter cuidado para evitar essas mentiras, porque elas dão legalidade para Satanás agir nas nossas vidas. Então, nós temos que vigiar, não só orar. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Quando Absalão aqui soube do que havia acontecido com a sua irmã Tamar, que ela vinha ali com cinza na cabeça, ele aconselhou ela a ficar em silêncio sobre o assunto, porque ele planejava se vingar de Aminon. E nós vimos nessa mesma história que Davi, ele teve a oportunidade de disciplinar seu filho, Aminon, quando ele violentou a sua irmã, aplicando-lhe a lei da época. Porém, ele não fez nada, como foi dito no vídeo anterior. E aqui nós entendemos que Davi ele era muito bom em aplicar a lei para quem estava fora de sua casa, mas que ele foi omisso quando o seu próprio filho pecou contra a vontade de Deus. Em não fazer nada, ele foi omisso. Ele deveria ter cumprido a lei da época que dizia que tinha que ser lançado fora de Jerusalém e que teria os seus direitos de filho retirado. Mas ele não falou nada, não fez nada, porque ele, Aminon, era o seu filho primogênito. E isso nos faz refletir quantas vezes nós pais e mães, assim como Davi, somos bons em julgar o filho ou a filha dos outros, mas que nós não seguimos os mesmos princípios com os nossos filhos. E quantos pais tratam filhos de forma diferenciada, sendo muito rigorosos com uns e com outros não, ou amando mais uns e outros não.
no caso de Davi, essas atitudes levou à destruição da sua família. Depois de 2 anos do ocorrido com Tamar, Absalão, ainda ali com o sentimento de vingança, ele organiza um festival para celebrar a época da tosquia de ovelhas, que era um costume do povo de Israel. E no meio da festa, quando Aminon já estivesse bebido, ele deu ordem aos seus servos para atacar e assassinar Aminon. E assim aconteceu, meus amados e minhas amadas, Aminon foi morto. E esse foi o resultado do pecado, mas também da omissão de Davi, que embora fosse um excelente rei, ele não governava bem a sua própria casa. E depois que acontece aquilo, Absalão ele foge para a casa do seu avô materno. E lá a palavra do Senhor vai nos dizer que ele permanece por 3 anos, refugiado lá. Mas entrando aqui em 2 Samuel, capítulo 14, que é o texto que nós estamos meditando hoje, nós vamos ver que mais uma vez a mentira é a causa da destruição. A mentira e a manipulação foram as causas de mais outro problema para a família de Davi. Davi tinha um capitão por nome Joabe. E esse capitão, ele contrata uma atriz da época para ir ao rei e, utilizando-se de parábolas, intercedesse em favor de Absalão. Tudo planejado para que Absalão voltasse para ajudar. E aquela mulher, ela entra na presença do rei e diz que teve 2 filhos, que um tinha assassinado o outro e que o filho sobrevivente poderia ser morto pelos parentes, mas que ela era viúva e se matassem ele, ela perderia a fonte de renda e o nome da sua família não teria continuidade. E Davi, quando ouve aquela história daquela mulher, ele se comove, se compadece da dor dela. E ele diz para ela que daria ordem para que todos perdoassem o assassino, que nada lhe fosse feito. Só que ao fazer isso, ele tinha que fazer também o mesmo com o seu filho. Ele tinha que perdoar, porque se ele perdoou um assassino desconhecido, ele teria que fazer o mesmo com o seu filho. E ali ele descobre que foi uma trama de Joabe para trazer Absalão de volta para Jerusalém, mas pela moral dele ali, pelo que ele já tinha dito àquela mulher, então ele manda que Absalão retornasse para Jerusalém. Só que ele dá uma ordem que não era para ele entrar na presença do rei. E ele fica ali 2 anos em Jerusalém sem ver a face do seu pai. Não falou nada com o pai. Está lá no versículo 28. Absalão, ele estava longe do seu pai antes. Mas ele voltou para Jerusalém e continuou distante do seu pai, sem o perdão do seu pai. O seu pai continuou ressentido com ele. E aqui nós entendemos, meus amados, que o ressentimento também pode trazer grandes transtornos para as nossas vidas, principalmente quando há entre casais e pais e filhos. Nós temos que perdoar o marido, a esposa, os filhos, todas as pessoas, mas no nosso lar em especial, não pode haver ressentimento. Nós temos que resolver todos os problemas dialogando. Afastado ali de seu pai, Absalão, ele procurou 2 vezes Joabe para levá-lo, para pedir que ele levasse ele à presença do seu pai. Mas Joabe, ele não foi.
Então, não tendo resposta, ele mandou incendiar o campo de cevada de Joabe. E assim Joabe foi até ele. E quando Joabe chega lá, ele diz para Joabe que enviasse ele à presença do rei, porque ele foi para Jerusalém e melhor tivesse sido que nem tivesse voltado. E que ele queria saber que se ele queria ver a face do rei, que se houvesse ainda alguma culpa, que o rei o matasse logo, mas não queria ficar daquele jeito, naquela situação. E então foi Joabe ao rei Davi. E Davi permite que ele fosse à sua presença, e quando ele chega à presença ali de Davi, ele se prostra, e Davi beijou Absalão. E aquele encontro, meus amados e minhas amadas, foi aparentemente cordial, mas o ressentimento e a rejeição de Davi para com seu filho Absalão pelo seu erro deixou marcas profundas em Absalão, que causou outros problemas que nós veremos no próximo sábado. E aqui nós aprendemos que Davi ele não estava atento com o que acontecia dentro da sua casa, que ele não estava atento com o estado emocional ali dos seus filhos, nem espiritual, que ele estava ali com aquele seu ressentimento, ocupado com seus afazeres, e não percebia a situação ali da sua casa. E o Senhor chama a atenção, a minha e a sua, para observar como está a sua casa, os seus filhos, a reação, a maneira de falar, a situação espiritual, emocional. Nós temos que estar atentos, meus amados e minhas amadas. O Senhor hoje nos chama a atenção para isso. Porque o Senhor, Ele fala conosco. O Senhor, Ele nos alerta. Ele nos exorta, Ele nos repreende porque Ele nos ama. Nos mostra coisas que estão diante de nós e que nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes nós estamos ignorando, e isso é um problema. Por maior que seja a crise dentro da minha casa, da sua casa, resolva com a verdade, resolva com o diálogo. Converse com seus filhos, converse com seu marido, converse com a sua esposa. Não deixe o problema aumentar, não deixe que o ressentimento, a falta de perdão venha destruir o seu casamento, destruir a sua boa relação com os seus filhos. Esteja atento, meu amado, minha amada, porque Satanás não brinca. E vigia, porque a mentira e a manipulação, aqui mais uma vez nós vimos nessa história, que trouxe grandes problemas para o rei Davi. Seu capitão ali manipulou aquela situação para ele trazer o filho de volta, e ele não estava preparado para estar de frente com ele ainda, porque ele ainda não havia o perdoado. Então o espírito de manipulação sabia e preparou aquela cilada para ele. Irmãos, é inadmissível, irmãos, que um pai, uma mãe fique dentro de sua casa, mas fique sem dialogar com seu filho, sem falar com seu filho, intrigado, rejeitando seu filho, sua filha. O Senhor falou ao meu coração, é impossível um marido e uma mulher estar dentro da mesma casa, meu amado e minha amada. Intrigado, sem se falar, dormindo separado, é inadmissível para o Senhor. O Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração. Resolve essa situação hoje, essa crise hoje, através da verdade, do diálogo. Por mais que doa a verdade, mas fale a verdade. Resolva. Não permita que o ressentimento destrua a tua casa, o teu lar. Não permita que o teu orgulho destrua a tua casa. Quantas pessoas nós vimos também em igrejas, em vários outros lugares, aceitar que a gente esteja ali, mas que nos rejeitam e nos excluem. Pode ser que com uma pessoa não cause destruição, mas pode ser que com alguém que não consegue perdoar fácil, que nem Absalão, abra feridas que venha causar problemas bem maiores.
Então o Senhor hoje chama a nossa atenção para o amor, para o perdão, para o diálogo, para a gente resolver as situações da nossa casa, resolver os nossos conflitos, seja em qual ambiente for. Não deixar a bola crescer, essa bola de neve crescer, estourar como uma bomba lá na frente. Que nós possamos ser humildes para reconhecer que nós também falhamos, que nós também erramos. E que o Senhor venha repreender toda mentira e todo espírito de manipulação das nossas vidas, da nossa casa, do meio da nossa família, da nossa igreja, de todos os ambientes onde nós estivermos. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós somos tão falhos, Senhor. Nós entristecemos tanto o Teu Espírito Santo com o nosso orgulho, com a nossa soberba, papai, com a nossa falta de perdão, Senhor, por ter corações duros, Pai. Eu sei, meu Deus, mas nós te pedimos, meu Deus, nessa hora, Pai, liberta o nosso coração da falta de perdão, do ódio, da mágoa, Senhor, dos ressentimentos, Senhor. Porque tudo isso aí leva à destruição, Senhor, seja espiritual, emocional, de pessoas, gerando mais conflitos, Pai. Nós te clamamos, Senhor, nos ajuda, porque nós não conseguimos, mas o Senhor é poderoso, papai, para libertar nossos corações e nossas mentes nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós trazemos, papai, a nossa lembrança, aos nossos pensamentos, aquelas pessoas que nos magoaram, que nos humilharam, que nos excluem, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a perdoar e que elas liberem perdão também, Senhor. Em nome de Jesus, que toda mentira que Satanás tem plantado no nosso lar, no nosso meio, pessoas tentando manipular outras, papai, contra nós, papai, que seja repreendida agora pelo sangue de Jesus. Satanás, é Jesus que te repreende. Sai do meu lar, sai do lar dessa irmã em nome de Jesus. Sai do meio da igreja em nome de Jesus. Sai do trabalho dessa irmã agora em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre esta vida, essa casa, essa igreja, esse trabalho. Foi o Senhor que deu para essa pessoa e tu não tens poder. Sai agora em nome de Jesus. Todos os demônios da mentira, de ressentimento, demônios malignos de destruição, nós te repreendemos, sai. Que essa casa seja liberta pelo sangue de Jesus. Que essa pessoa seja liberta agora pelo sangue de Jesus de todo pensamento mal, de todo sentimento, ressentimento, de exclusão, de rejeição. Que esse pai ou essa mãe tenha rejeitado por uma falha. Que essa pessoa tenha feito por uma falha de outra, Pai. Seja em qual for o ambiente. Que caia por terra agora todo ressentimento em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia em nome de Jesus. Todo sentimento de vingança seja desfeito agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda seta malignas em mentes que planejam vingança, que planejam fazer o mal contra alguém. Que seja repreendida agora, porque Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Onde tiver alguém arquitetando um plano para destruir, através de mentira, de manipulação, papai, vingança, tirar a vida de alguém, que caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. Fecha, papai. Corta, papai, essa lança, queima os carros de fogo. Vai adiante de nós, papai, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, Pai. Meu Deus, visita o espiritual e o emocional dos nossos filhos, Pai. Do marido, da esposa, Pai. Em nome de Jesus, e liberta agora de todo rancor, de todo ódio, de todo sentimento ruim. Porque nós sabemos, Pai, que conselhos para destruição não são teus, Pai, porque os teus conselhos são de amor e de paz e de perdão.
Não importa quem está aconselhando alguém agora, se for uma esposa aconselhando o marido aconselhando uma esposa, um filho, um amigo. Não importa, mas se for para o mal, para a destruição de alguém, que caia por terra em nome de Jesus. E que tudo aquilo que estiver em oculto venha a ser revelado. E que toda mentira venha aparecer a verdade, Pai. Porque o Senhor não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, Senhor. E é no nome de Jesus que nós te apresentamos agora os inimigos, aqueles que estão planejando o nosso mal, Senhor. Que ele venha ser, papai, aprisionado nas suas mentiras, Pai. Que ele venha cair, meu Deus, na sua própria armadilha. Em nome de Jesus, desfaz, meu Deus, toda arapuca de Satanás contra as nossas vidas. Todo mal, em nome de Jesus.